Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia como um grande quadro ou uma grande foto, nós olhamos para essa imagem do todo da Bíblia, se nós conseguíssemos colocar ela numa imagem, nós íamos conseguir ver a bondade de Deus ao longo da história. Sim ou não? Nós conseguiríamos ver nesse quadro, queridos, a bondade de Deus. E nesse quadro, queridos, nós podemos ver que se inicia com um casamento e termina com um casamento. Inicia-se com Adão e Eva, e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Se inicia com esse casamento e termina com as bodas do Cordeiro. Sim ou não? E nisso, queridos, nós vemos a revelação de Deus, a bondade de Deus ao longo da história. E a chave desse grande quadro, queridos, a chave dessa grande imagem que nós vemos, queridos, é a família. É o núcleo familiar, é a família. E o centro dessa família se chama casamento. Sim ou não? O núcleo da família se chama casamento. Sim ou não? Por isso que o casamento ele é extremamente importante. Uma coisa que eu e a Kelly temos orado pelos nossos filhos, por aconselhar muitas pessoas, e nós temos dedicado tempo de oração, é para que eles casem com pessoas de Deus. Você que é pai, você que é mãe, impõe as mãos sobre os seus filhos e libere palavras. Que eles casem bem. Ao longo da nossa jornada pastoral, nós vimos pessoas que não casaram bem, queridos. Pessoas que tinham chamado, tinham ministério, não casaram bem, afundaram no seu chamado. Por quê? Porque casamento é extremamente importante. Sim ou não? Quando nós olhamos para o plano original, queridos, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, aquilo que nós gostamos de chamar de plano original, queridos, olha o que a palavra de Deus fala. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que se arrastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se arrasteja pela terra. Esse, queridos, é o plano original, queridos, onde de um casal, queridos, preste atenção aqui, a ideia do plano original, queridos, era onde um casal multiplicaria, primeiro frutificaria, multiplicaria e encheria toda a terra. A terra seria colonizada pela vontade de Deus através de um único casal, aonde o reino de Deus seria manifesto por toda a terra. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher ele criou, ele abençoa esse homem, ele abençoa essa mulher para quê? Para que eles frutificassem, para que eles multiplicassem e eles enchessem a terra. Enchessem a terra com o quê? Com a manifestação do reino de Deus. Queridos, olha o potencial de um casal, de manifestar a bondade de Deus aonde eles estivessem. Eles frutificariam, multiplicariam e encheriam a terra. Em outras palavras, eles iam colonizar a terra com a vontade de Deus, com o reino de Deus. Sim ou não?
Esse era o plano original. Nós sabemos que o pecado entrou, só que em Cristo Jesus nós fomos restaurados ao plano original. E nós podemos manifestar a bondade de Deus onde nós estamos. Fala um amém aí. Nós podemos manifestar a bondade de Deus onde nós estamos, porque essa manifestação é a manifestação da vontade de um Deus bom. Tudo que Deus criou é bom, queridos. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 31 nos fala. Então Deus completou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim, tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. Queridos, tudo que Deus criou é bom. A ideia gnóstica, queridos, que entrou na nossa cabeça, que nós achamos muitas vezes que as coisas materiais são ruins, que a criação é ruim, não é verdade. No meio do gnosticismo, queridos, surgiu a ideia de um Deus, queridos, bom nos céus e um Deus ruim na terra. Aonde esse Deus ruim cria as coisas materiais, e as coisas materiais são ruins, a ponto do gnosticismo falar que Jesus não poderia ter sido feito carne. Ele era tipo uma casquinha assim, por isso que ele andava sobre a água. Porque como um Deus vai se tornar homem, sendo que o material é ruim, a carne é ruim, as coisas são ruins. A carne sentido corpo, não carne sentido pecado. Essa ideia muitas vezes entra dentro de nós. Queridos, a criação é boa, posso ouvir um amém? A natureza, queridos, as coisas, elas glorificam a Deus, elas mostram a beleza de Deus. Não é verdade? Porque tudo que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é bom. Uma das marcas de Deus é a sua bondade. Deus, Ele é bom, queridos. Quem criou o casamento? Deus, sim ou não? Então casar é bom. Aleluia. Quem está solteiro, receba. Queridos, casar é bom, casamento é bom, queridos. Nós só precisamos voltar ao plano original. É bom. Essa palavra bom, queridos, é a palavra tof. Olha o que ela significa. Tof. Bom, agradável, amável, agradável aos sentidos, agradável à mais alta índole. É bom, é rico, é valioso. Tudo que Deus criou é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é tof, Ele é bom. E vamos ver, queridos, essa palavra tof ao longo de toda a Escritura, mostrando a bondade de Deus, queridos. A bondade de Deus. Quer ver, queridos, um exemplo? O que nos conduz ao arrependimento? O medo do inferno? O que nos conduz ao arrependimento, queridos, é a bondade de Deus. Olha o que Romanos capítulo 2, versículo 4 nos fala. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento? Estava contando esses tempos, queridos, uma vez a gente teve uma boa ideia, queridos. A gente foi evangelizar no calor, daí a gente chegava assim, calor, né? Pessoa, calor. Imagina o inferno. E a gente aquecia o inferno para ver se as pessoas se convertiam. Queridos, ninguém se converte ou se arrepende pelo medo. Se você está servindo a Jesus pelo medo, saia desse lugar.
Se você não faz por consequência daquilo que vai acontecer, saia desse lugar. Você vive santidade, sabe por quê? Porque você entendeu que Deus é bom. Ah, pastor, não vou fazer, porque senão Deus vai castigar. Queridos, pelo amor de Deus, isso aí é o berçário da igreja, né? Nós somos conduzidos ao arrependimento, porque Deus é bom. Sim ou não? Cuidado, mãozinha, com que você toca. Cuidado, olhinho, com que você vê. Não sei se vocês cantaram essa música. Eu cantei na devocional da escola. Porque tem um Deus lá no céu, louco para te jogar um raio na cabeça quando você errar. Não é, queridos. É porque Deus é bom. Fala um amém aí. É porque Deus é bom. Depois do nosso novo nascimento, queridos, nossa maior luta era para mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2 nos fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, existe um molde ou um modelo desse mundo, e existe um molde ou um modelo de Deus. E a palavra de Deus nos garante ou nos chama a atenção para a gente não se moldar aos padrões desse mundo, mas sermos transformados ou nos deixar transformar pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, esse é o nosso trabalho, de renovar ou se permitir renovar a nossa mente. Quando renovamos a nossa mente, nós vamos formando uma nova cultura. Sim ou não? Nós formamos uma nova cultura. Deus é bom, sim ou não? Nós precisamos formar uma cultura de bondade. Nós precisamos entrar e criar ao nosso redor uma cultura de bondade. Para formar uma cultura, queridos, nós precisamos focar em 3 fases ou 3 aspectos: culto, cultivo e cultura. Essas 3 palavras, elas têm a mesma raiz: culto, cultivo e cultura. Se você vai aqui nas plantações, aqui eu não entendo muito disso, queridos, mas você vai numa plantação aqui, às vezes eles estão conversando entre eles o quê? Qual a cultura você está plantando? Sim ou não? O que você está cultivando? Culto, cultivo e cultura. Primeiro, culto. O Deus que nós cultuamos vai ser o Deus que nós manifestamos. Preste muita atenção aqui. Todas as culturas, queridos, que cultuaram um Deus violento, se tornaram uma cultura violenta. Toda cultura que cultuou um Deus violento se tornou uma cultura violenta. Por quê? Porque o culto nos leva ao cultivo, que é o nosso dia a dia. Olha o que Salmo 115, versículo 4, do 4 ao 8 nos fala. Preste muita atenção, olha que interessante. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da sua garganta. Olha que interessante. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que confiam nele. O Deus que você cultuar vai ser o Deus que vai formar a sua cultura. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, queridos. Se nós achamos que Deus está mal-humorado, pronto para jogar um raio na nossa cabeça,
Se a gente acha, queridos, que Deus é um velho brabo, ranzinza, louco para levantar a gente na bicuda quando a gente errar, o que nós vamos ser? O que nós vamos ser, queridos? Um bando de velho ranzinza. Tendo 20 anos, ranzinza. Você tá entendendo? Sim ou não? Nós nos tornamos, queridos, aquilo que nós cultuamos. Quer ver um exemplo? Só para você entender. Só para você entender. Nós vivemos em uma sociedade materialista, sim ou não? Se eu coloco o material, queridos, o físico, o material, em primeiro lugar na minha vida, e eu quero ter conquistas materiais, isso em primeiro lugar na minha vida, coisas vão ser mais importantes do que pessoas, sim ou não? Porque eu tenho cultuado esse Deus. Aquilo que nós cultuamos, nós vamos nos tornar parecidos, queridos. Nós vamos nos tornar semelhantes. Por isso que quanto mais a revelação de Jesus no seu coração, mais parecido com Jesus você se torna. Nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória, à imagem do Filho de Deus. Quando cultuamos o Filho de Deus. Está me entendendo? Cultuamos um Deus bom, sim ou não? Ele é paciente com você? Sim ou não? Como que ele te trata? Se eu entendo isso, eu cultuo um Deus bom e eu começo a criar uma cultura de bondade para com as pessoas. Culto, cultivo e cultura. O que é o cultivo, queridos? É o dia a dia, que é o reflexo do nosso culto. Reflexo do nosso culto. Nós vamos cultivando. E o que é a cultura? É o resultado do culto e do cultivo. Se torna uma cultura. Cultuamos um Deus bom. Agora eu quero falar sobre cultivo. Cultivo de bondade. Cultivo de tof. Cultuamos um Deus bom, sim ou não? Agora nós precisamos dia a dia fazer um cultivo dessa bondade. Para quê? Para que a gente crie famílias envoltas em bondade. Dessas famílias que cultuam a um Deus bom, que transformam um cultivo de bondade, criam uma cultura de bondade, nós nos reunimos como igreja, e nós somos uma igreja que tem uma cultura de bondade. Sim ou não? E eu quero colocar alguns pontos, queridos, e eu não quero encerrar o assunto, mas eu quero colocar alguns pontos, queridos, que eu e você precisamos cultivar. Nós cultuamos um Deus bom, sim ou não? E nós precisamos cultivar aquilo que nós cultuamos. Deixa eu voltar um exemplo bem simples, queridos. Deus tem paciência com você? Pouco ou muito? Bastante? Você dá trabalho também? Se Deus, queridos, que é soberano Senhor, poderoso, Criador dos céus e da terra, queridos, Ele tem paciência para conosco, eu cultuo esse Deus bom, no mínimo, eu deveria ter paciência com as pessoas. Aleluia. Pastor, mas eu tenho pavio curto, pastor. Não tenho nem pavio, pastor. Culto, cultivo, cultura. Primeiro, cultive
empatia. Queridos, empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente. É olhar a situação calente da dor do outro. Olha o que Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 42 nos fala. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Queridos, Jesus se movia em íntima compaixão. Empatia nos nossos dias é o que chega mais próximo do que nós podemos entender, queridos, como íntima compaixão. E isso precisa se tornar uma cultura no nosso meio. Uma cultura de íntima compaixão. O resumo da lei e dos profetas é: ame a Deus e ame ao seu próximo. Queridos, íntima compaixão. Nesses anos, queridos, percebendo que eu entendo que muitas vezes as curas não acontecem no nosso meio, queridos, é porque não há íntima compaixão. Nós entramos em modo defensivo, de autopreservação. Muitos de nós se machucaram em relacionamentos. E nós nos colocamos em uma casca e nós nos afastamos das pessoas. E deixa eu falar uma boa notícia para você. Autoproteção é o contrário do amor. Sabe por quê? O amor tudo sofre. Pastor, eu não quero sofrer. Você está no lugar errado, queridos. Porque o amor tudo sofre. O grande problema é, queridos, que nós nos machucamos nas nossas emoções e nós ativamos esse modo de autopreservação. E nós não queremos nos aproximar das pessoas. E nós não queremos que as pessoas se aproximem de nós. E isso corta a conexão, não existe íntima compaixão. A ponto de a gente não conseguir chorar com os que choram. E pior, que deve ser o mais difícil, se alegrar com aqueles que se alegram. Por quê? Porque não há conexão. Por isso que nós precisamos, queridos, gerar uma cultura de empatia, de íntima compaixão, de aprender a se relacionar, de chorar com as pessoas, de se alegrar com elas, de deixar as pessoas nos conhecerem. Quantas pessoas te conhecem? Quantas pessoas realmente te conhecem? Para quantas pessoas você tirou a máscara da religiosidade? Glória a Deus, aleluia! Eu tenho uma revelação para você. Quantas pessoas te conhecem como gente? Só que a gente põe a máscara da religião, entramos dentro do templo e a paz do Senhor, meu irmão. Como vai? Vitória. Mistério, manto. Quantas pessoas te conhecem? Se eu perguntar para tua esposa quem você é, vai bater com a mesma pessoa que você entra dentro da igreja? Se você deixar eu conversar 5 minutos com a sua esposa, longe de você, e perguntar quem é, quantas pessoas te conhecem? O contrário, queridos, da cultura de empatia é a cultura narcisista, queridos. Nascemos narcisistas. Vocês sabem do conceito de narciso?
Aquele que olhou para a poça de água e se apaixonou por ele mesmo? Às vezes a gente olha e fala, fulano de tal é narcisista. Queridos, deixa eu dar uma boa notícia, queridos. Segundo a psicanálise, queridos, você pode até não acreditar. Eu também não acredito muito em muitas coisas, mas todos nós nascemos narcisistas. Buscando amor incondicional, depositamos isso na mãe, e quando a mãe não dá, não fez o que eu quis, o que eu queria. O narcisismo é uma característica da nossa velha natureza, queridos. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Não é bom quando tudo sai do nosso jeito, sim ou não? Não é bom. Porque o meu jeito é o certo. Teimoso é quem teima comigo. Eu tenho orgulho de estar sempre certo. Eu falei, as coisas iam acontecer assim. Se todo mundo me ouvisse, o mundo seria melhor. Você ri, queridos, mas dentro de nós é... Por isso, queridos, nós precisamos cultivar a empatia, queridos. Nós precisamos aprender a cultivar a empatia. Nós precisamos nos mover em íntima compaixão. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos nos relacionar para gerar uma cultura de bondade. Culto, cultivo e cultura. Deus é bom, sim ou não? Cultive empatia. Segundo, cultive graça, queridos. Graça é favor imerecido. Nós somos salvos de nós mesmos pela graça de Deus. Jesus é a própria graça manifesta. Queridos, quando você erra, como que o Espírito Santo te convence? Ô seu burro, por que você fez isso de novo? É assim? Não. Quando nós erramos, como o Espírito Santo trata conosco, queridos? É através da graça, queridos. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus, o favor de Deus imerecido. A Bíblia inteira, queridos, é um livro de graça. A queda do homem foi graça de Deus, queridos. Às vezes assusta, mas é graça. O contrário de um cultivo de graça, queridos, é a cultura do medo. Por isso que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Não podemos levar as pessoas a terem medo, queridos. Deixa eu te falar uma coisa com relação a medo. É muito mais fácil se relacionar com pessoas através do medo. Em uma empresa, em um negócio, em uma igreja, é muito mais fácil conduzir pessoas pelo medo. É muito mais fácil o marido, queridos, controlar a sua casa através do medo. Sim ou não? Quantas mulheres, queridos, que nós conhecemos, queridos, e aconselhamos que têm medo dos seus maridos? Porque é muito mais fácil de conduzir. É muito mais fácil conduzir uma igreja através do medo. Se você sair da igreja, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Cuidado para não perder o profeta de vista, porque senão a maldição entra na sua casa. Se tocar no ungido de Deus. Já ouviu essas expressões? Falar do pastor dá azar. Isso é verdade, estou brincando. Tinha um funk assim, queridos. Uma vez nós estávamos na praia, queridos. Todos os adolescentes na praia. Jovem já na praia. E o Arno estava na casa do lado. E um bendito de um amigo nosso me inventa de levar um CD de funk. Era novidade. Estava lá tocando, falar do pastor da azar. E tinha um cara do Bola de Neve em cima da mesa dançando assim. E o Arno entrou na casa, queridos. Aquele funk tocando mais alto, só que era funk gospel.
E a gente com aquela cara, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? O pastor olhando nós aqui nessa situação, sentou todo mundo de cabeça baixa, assim. Nem sei porque eu contei isso, mas fechando parênteses, continuar a pregação. Queridos, Deus não se relaciona conosco com medo. Ou através do medo. Você está me entendendo? Sim ou não? Esses dias, queridos, eu estava... Vocês já viram aqui, vocês já perceberam que o Alisson tem muita energia, né? Assim como a Aline, quando era pequenininha, quem é mais tempo da igreja, a Aline fazia um fervo aqui. O Alisson também. Ele tem muita energia, tá tudo certo, é criança. E ele está na fase de derrubar as coisas. Ele quer, hoje a gente estava comendo, ele quer cortar com o garfo. Então ele vai derrubando as coisas. E eu estava tomando chimarrão. E a gente tem pegado muito no pé dele para ele cuidar das coisas, que ele derruba copo, derruba isso. E a gente chama atenção. Eu estava tomando chimarrão, ele bateu no chimarrão e derrubou no tapete, queridos. Fez aquela anarquia. A hora que ele derrubou, queridos, ele olhou para mim e já começou a falar assim, desculpa, 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 desculpa. Com um olhar de medo, queridos. Medo. E uns dias atrás ele bateu no copo na mesa, e ele derrubou suco na mesa. E na hora ele olhou para aquele, desculpa, eu faço tudo errado mesmo. E ele começou a chorar. Nesse dia eu falei para Kelly, ali que o diabo está atacando na identidade dele, nós precisamos trabalhar isso com ele. Quando ele derrubou, queridos, o chimarrão, na hora me subiu assim, eu falei, Quando eu vi os olhos dele com medo, queridos, eu peguei ele no colo e falei, não tem problema, filho. Abracei ele, falei, papai te ama, segurei ele, acalmei ele. Por quê, queridos? Porque eu não quero gerar uma cultura de medo. É muito mais fácil criar os filhos através do medo. Se você fizer isso, eu te arrebento, Pia. É muito mais fácil. Só que eu decidi, queridos, criar uma cultura de bondade. Pastor, você não dá uns gritos na tua casa? Dou, queridos. E eu leio Efésios, e Efésios fala, deixa a gritaria. E eu falo, Paulo não teve 3 filhos dentro da sua casa para falar isso. Não, estou brincando, eu não discuto com a palavra. A palavra de Deus é verdadeira, queridos, foi inspirada por Deus. Mas tem horas que um dia eu vou falar com Paulo. Falar, Paulo, você teve filho? 3 ainda, dentro de casa, fervendo. Como que você fala para não ter gritaria? E eu quero ver os italianos daí, diante de Jesus. Mas você consegue me entender? Quando eu olhei para o olhar do Alisson, queridos, eu falei, eu preciso cultivar uma cultura de bondade, de graça. De graça. Eu cresci, queridos, em uma cultura de medo. Meu pai era muito brabo e muito explosivo. Sabe por que eu brigo tanto com religiosidade, queridos? Você quer saber? Quer que eu abra o meu coração aqui para você? Sabe por que eu brigo muito com religiosidade? Porque meu pai era gente boa com todo mundo, queridos, fora de casa. Extremamente espiritual, ele tem um testemunho fascinante, queridos. Ele tinha bebido desde os 13 anos de idade, queridos. Jesus encontrou ele, ele parou de beber. Só que isso era da porta de casa para fora. Testemunhava, falava de Jesus, falava. E dentro de casa era como? Por isso que uma das coisas que mais me pega, queridos, é a pessoa ser crente dentro da igreja e fora da igreja virado no Satanás, queridos. Buga a cabeça assim, não funciona. Sim ou não? Estamos falando de culto, cultivo e cultura. Estamos criando cultura. Cultive, queridos, a importância de pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Posso ouvir um amém? Pessoas são mais importantes do que coisas. Nós amamos pessoas e usamos as coisas. Posso ouvir um amém? Lá fora, queridos, as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Aqui dentro, nós somos ovelhinhas de Jesus, queridos. Nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Por isso que pessoas são mais importantes do que coisas, queridos. E isso é uma guerra.
nós estávamos ali preparando a igreja de Campo Largo para o aniversário. E eu organizando, pintando, arrumando, estrutura, ajeita aquilo, e focado na estrutura, está tudo certo. Só que a estrutura serve para servir pessoas. Só que nós, queridos, que estamos à frente, queridos, não sei vocês, queridos, mas todo mundo gosta de tecnologia, todo mundo gosta de som, tudo. Sim ou não? Eu gosto. Daí você fica lá, né, de repente você está dando mais importância para a estrutura do que para as pessoas. Se temos uma estrutura, é para abençoar as pessoas. Só que a estrutura, ela não pode ser mais importante do que pessoas. Uma vez, queridos, dá um bom testemunho meu aqui, não é um bom testemunho, mas eu vou contar para vocês. Eu e a Kellen casamos e nós fomos para Paranavaí, queridos. E nós criamos uma cultura, nós não dormimos brigado, queridos. Não dormimos. Toda noite, queridos, durante os primeiros anos do nosso casamento, a gente sentava junto e nós orávamos. E nós, queridos, nós não dormíamos brigado, queridos. Não dormíamos. Nunca tinha acontecido. Sabe aquela câmerazinha que a gente usava para gravação aqui? Um dia eu cheguei em casa, eu cuidava disso, lá na igreja em Paranavaí, eu coloquei a câmerazinha em cima do rack e fui trabalhar. Eu voltei, a Kellen falou, a câmera caiu do rack. E quebrou a lente da câmera. Queridos, eu fiquei muito bravo, queridos. Eu falei, como que caiu sozinho? O diabo que emburrou lá. Você foi mexer e derrubou, e tá falando que... Queridos, e briguei com a Kellen. E aquele dia foi a primeira noite que a gente dormiu. A gente não, queridos. Eu dormi bravo com ela. Porque eu não quis consertar. Por causa de uma câmera. De uma câmera não, de uma lente, queridos. Que depois eu achei lá na China para comprar, lá no seu, R$200. Eu dormi brabo com ela. E nunca tinha acontecido em anos de casamento. E eu tomei uma decisão, eu não vou fazer mais isso. Queridos, pessoas são mais importantes do que coisas. Queridos, não brigue por causa de coisas. Queridos, quantas vezes você brigou por causa de coisas que eram tão importantes para você e hoje não vale mais nada? Ao contrário desse pensamento, queridos, é a cultura materialista. Queridos, muitos colocam a sua identidade, o seu valor próprio nos bens que possuem. Você vai perguntar para o camarada, quem é você? Ele fala assim, ó, eu sou o dono daquele carro. Parece piada, mas ele colocou a identidade dele no seu carro. Quem é você? Ah, eu sou dono daquela fábrica. Ele colocou a sua identidade naquilo que ele possui. Quem é você? Eu sou um doutor, eu sou um médico. Pôs a sua identidade naquilo que ele faz. A gente não perguntei o que você faz, eu estou perguntando quem você é. Queridos, entre ter uma jornada dupla de trabalho para ter móveis bonitos, escolha ter tempo com a sua família. Fala um amém aí. Pastor, você é contra estender o tempo de trabalho? Porque, queridos, precisa trabalhar, vai ter tempos que vai ter que ter jornada dupla, porque está precisando. Agora, você trabalhar para ter coisas e sacrificar tempo com a sua família, perca as coisas, mas tenha tempo com a sua família. Uma vez, queridos, eu estava em uma aula, queridos, há anos atrás, 2004, o pastor Chiquinho estava pregando, e ele falou assim, nós decidimos que a minha esposa não ia trabalhar. Ele falou assim, ele falou, nós chegamos à conclusão que R$600 não paga a educação e o tempo dela com as crianças. Aí nós, mas como R$600? Ele falou, se for pagar o salário dela, menos o tempo de pagar uma pessoa para cuidar, vai dar isso. Sim ou não? Sim, isso aí. E eu e a Kellen decidimos, nós falamos, enquanto as crianças forem pequenas, você não trabalha. Você não trabalha. Pastor, isso é machismo. Não é, queridos. Não é. Pastor, você tem que ver a realidade de cada família.
Queridos, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com o salário das mulheres. Eles são gastos em coisas fúteis. Pastor, precisa analisar cada família. Sim, queridos, eu estou falando dos exageros. Sim ou não? Consegue me entender? Consegue? Entre ter coisas e valorizar pessoas, valorize pessoas. Queridos, essa cultura materialista, queridos, ela tenta nos roubar. Pastor, você acabou de falar que o material, as coisas criadas não são ruins. Queridos, as coisas criadas não são ruins. A ideia do consumismo, queridos, que é ruim. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Você já foi na internet, você estava fuçando lá na internet, e você pensou assim, eu preciso disso aqui. E de alguma forma veio assim aquela sensação assim, se eu tiver isso aqui eu vou ser feliz. Você foi e comprou, queridos, e daí você olhou assim, cara, por que eu comprei isso aqui? Já aconteceu com você? Sim ou não? É disso que eu estou falando, queridos. E às vezes a gente se sacrifica para ter coisas que nós não vamos nem usar. Nessa cultura, queridos, ou nessa ideia de bondade, de cultuar um Deus bom, cultivar bondade e gerar uma cultura de bondade, nós precisamos aprender a honrar pessoas. Quer ver, queridos? Deixa eu tentar te explicar aqui. Nós precisamos aprender a honrar pessoas. Principalmente no casamento, queridos, quando a gente fala de casamento, que é um dos relacionamentos mais próximos, ou o relacionamento mais próximo, nós acabamos nos acostumando com a pessoa do nosso lado, sim ou não? Quem é casado aqui há mais de 10 anos? O seu cônjuge não acaba se tornando comum? Você está acostumado com ele lá. Você entra lá, está lá o Zé lá, fazendo o que ele sempre faz. E a gente esquece, queridos, de honrar pessoas. Sabia que a pessoa que está casada com você, ela não é comum? Sabia que os relacionamentos que nós temos na igreja não são comuns? A gente precisa aprender a honrar os nossos irmãos. Não é comum, queridos. Não é comum você ter um relacionamento com o seu pastor, não é comum você ter um relacionamento com o seu líder de grupo familiar, não é comum você ter um relacionamento com os seus irmãos. Não é comum, queridos. A gente precisa aprender a honrar. E quando eu falo de honra, alguns se assustam, falam, pastor, não estou falando de um exagero, mas é honrar pessoas. Sabe quando você senta com uma pessoa para conversar, quantas vezes? Presta atenção, isso acontece muito comigo, queridos, eu tenho trabalhado muito isso. Quantas vezes você senta para conversar com uma pessoa e você está pensando em outra coisa? Você está pensando lá na coisa que você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer, e você não está presente. Se você fechar os seus olhos, queridos, você fechar os seus olhos e falar, no seu quarto, falar, Jesus, Jesus. Esse Deus bom, ele se faz presente, sim ou não? Ele está atento às suas orações? Sim ou não? Os ouvidos dele estão atentos às suas orações. Esse é o nosso Deus. Quando a gente se senta para conversar com uma pessoa, a gente precisa lutar para estar presente. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Cara, tomara que acabe logo que eu tenho que fazer isso. E nós não honramos as pessoas. Nós não honramos. Quando nós saímos de Paranavaí, saímos para ir para Paranavaí, saímos de Curitiba e fomos para Paranavaí,
Eu deixei amizades de 20 anos, 20 e poucos anos. E assim, os meus amigos, assim, ter amigos para mim era comum. Porque eu sempre fui rodeado de amigos. E as amizades que eu fiz de criança, elas cresceram para a adolescência. Eu ganhei eles para Jesus, nós fomos para a igreja e vivíamos na igreja. E acabaram se tornando comuns. Quando eu saio desse meio e viajo 400, 500 quilômetros longe, tinha dias que eu tinha crise de choros. A Kelly acompanhava. E eu falava, eu tô sem os meus amigos. E eu olhava para trás e eu falava, cara, eu não honrei os caras, eu não... Sim ou não? Consegue me entender? Nós precisamos criar essa cultura, queridos. Ou cultivar isso, honrar pessoas. Honre pessoas acima das coisas. Ame pessoas. Cultive bondade. Cultue um Deus bom. Cultive bondade e crie uma cultura de bondade. A maior luta que nós temos, queridos, ou a maior guerra que nós temos, é para nos transformarmos à imagem de Jesus, sim ou não? Pela renovação da nossa mente. Eu tenho falado para Kelly, e tenho lutado assim, e eu tenho orado, Deus, eu quero ser uma pessoa tofe. Eu quero ser um homem bom com as pessoas. Eu quero valorizar as pessoas acima de coisas. Eu quero ter uma cultura de graça. E eu quero te convidar a você entrar nisso. Vamos ser uma igreja que seja conhecida pela sua bondade. A bondade para as pessoas. Queridos, se você colocar isso no seu coração, você vai ver a guerra aqui. Porque nós somos narcisistas por natureza. Nós queremos ser as coisas do nosso jeito. Você recebe as palavras de exposição?